Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês um pouco de como devem ser feitas as fotos para um planejamento digital de sorriso. As fotos são simples, não tem muito detalhe assim específico, mas elas precisam seguir essa forma de se realizar para que você tenha uma foto otimizada para o seu planejamento ficar totalmente correto, para que a gente tenha as corretas proporções e que também fique bonito para mostrar para o paciente e tudo mais. Então, pessoal, antes de eu demonstrar como que essas fotos devem ser e explicar um pouquinho mais de como fazer essas fotos, eu quero pedir para você se inscrever no canal e também apertar ali no sininho para que você consiga receber as notificações quando novos vídeos forem publicados. Então, pessoal, indo para a tela ali da explicação, a foto inicial que a gente vai fazer seria uma foto do sorriso natural. Essa foto do sorriso natural tem 5 questões importantes que a gente precisa levar em consideração. A primeira delas é que a gente precisa que o rosto esteja centralizado. Então, para a gente saber que o rosto está centralizado, a gente precisa enxergar as duas orelhas com a mesma intensidade. Então, a gente vê as orelhas aqui dos dois lados da paciente meio que da mesma proporção. Então aí a gente tem certeza que o rosto está centralizado e que ele não está girado em torno do próprio eixo, e também a gente tem certeza que o rosto vai estar centralizado. Além do mais, quando a paciente apresenta cabelos compridos, cabelos longos, é importante que a gente prenda esses cabelos. Pode ser usado uma faixa, pode ser utilizado um rabicó, alguma coisa assim para deixar esse cabelo preso. Além disso, a câmera ela deve estar no nível dos olhos ou, nesse sentido também, além de estar no nível dos olhos, a gente precisa centralizar o rosto, tá? Então, colocar no nível dos olhos e centralizar todo o rosto. Além do mais, a gente também vai focar nos dentes. Então o foco máximo vai ficar nos dentes. Se você utiliza a câmera, você vai focar primeiro nos dentes e reposicionar a câmera para conseguir todo esse aspecto da posição ali, de toda a foto, para que você centralize toda a cabeça do paciente na foto. E se você estiver usando o celular, você vai deixar a câmera no nível dos olhos e após deixar ela no nível dos olhos, você pode clicar para ele focar especificamente no sorriso da paciente. E também é importante que você utilize uma iluminação adequada. Se você está usando câmera, pode usar o flash e até mesmo utilizar algum tipo de softbox, alguma iluminação mais profissional. Mas se você for utilizar o celular, é importante que você utilize algum LED. Pode ser ring light, pode ser LEDs infláveis, pode ser utilizado também algum tipo de LED mais simples também para esse tipo de foto, mas é importante que tenha uma boa iluminação. Além disso, a gente também vai fazer uma foto do sorriso forçado, e todos esses cuidados que a gente tomou para fazer a foto ali do sorriso natural, a gente também vai tomar esses cuidados para a foto do sorriso forçado. E a única questão ali que é diferente no caso do sorriso forçado é que a gente vai manter esses dentes separados. Então a gente vai pedir para o paciente afastar os dentes. E por que eu vou pedir para o paciente afastar os dentes? Para que eu consiga desenhar em sisal quando eu for fazer o meu planejamento digital de sorriso. Na sequência, a gente também vai fazer uma foto utilizando o afastador. E todos os cuidados que a gente já utilizou na foto sem o afastador, a gente vai utilizar na foto com o afastador. E também vamos pedir para o paciente manter os dentes separados e o paciente que vai segurar esse afastador. Então é o paciente que vai manter o afastador ali em posição. Pode ser utilizado o spandex? Até pode ser utilizado, mas o afastador ali que é separado os dois lados, fica fácil para o paciente segurar e ele acaba afastando um pouquinho mais para a gente conseguir analisar um pouco mais essa parte ali do corredor bucal. O spandex às vezes acaba forçando demais, empurrando o nariz um pouco para cima, o lábio um pouco mais para baixo do que o necessário, mas pode ser usado também o spandex. Além disso, também pode ser utilizado um spandex cortado ao meio, que também facilita para o paciente fazer o tracionamento desse lábio. Além disso, a gente também pode utilizar uma foto intraoral com o paciente em oclusão, é importante para a gente ter um pouco mais de detalhe desses dentes. E também podemos fazer essa mesma foto, porém, com os dentes mais afastados, ter essa foto com os dentes separados um pouquinho, para que a gente consiga ter um bom contorno dessa incisal na hora que a gente estiver fazendo o nosso desenho digital de sorriso.
Além disso, pessoal, eu sei que a maior parte do público, a maior parte, né, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas vão querer fazer essa foto com o celular. É possível fazer? Sim, com toda certeza. A gente pode fazer a foto com o celular sem sombra de dúvidas. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados para que a foto fique realmente boa, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo. A gente precisa fazer uma foto ali com muito carinho, com muito esmero, digamos assim, para que todo o planejamento seja feito de forma correta. Até porque se a gente distorcer demais, o nosso planejamento não vai dar certo, não vai ficar bom, e aí pode ter várias queixas com relação ao planejamento em si e não levar em consideração que a foto não está adequada para esse planejamento, né? Então muitas vezes a gente não consegue fazer alterações necessárias no planejamento e isso é por conta da foto não estar de forma adequada. E eu já vou mostrar como que é uma foto do tipo errada e uma foto do tipo correta, para saber diferenciar e a gente conseguir ver o porquê que uma foto feita da forma correta vai trazer, né, as informações adequadas para o nosso planejamento. Mas para que a gente possa fazer essas fotos com o celular, a gente vai ter que se posicionar a mais ou menos 1 metro de distância do paciente. Então a gente não vai ficar tão longe, mas também não vai ficar tão perto do paciente, né? Vai ficar mais ou menos ali a 1 metro de distância e a gente vai ter que aplicar zoom. É extremamente importante que a gente aplique o zoom de 2 vezes, 3 vezes, pode ser até um zoom de 4 vezes se você tiver um pouquinho de espaço ali para tirar essa foto. Por quê? Para a gente evitar o efeito fisheye ou o efeito que a gente chama de efeito barril. Tá? É um efeito que deixa essa foto muito feia, ela distorce a cara do paciente, tá? E a gente não pode deixar que esse efeito ocorra. Tá? Então a gente precisa muito, muito mesmo que esse efeito seja neutralizado. E como que a gente faz então para neutralizar esse efeito? Basicamente, ficar 1 metro de distância do paciente, centralizar a foto no rosto, verificar que as 2 orelhas estão aparecendo. Se as 2 orelhas não estiverem aparecendo, significa já que a foto está errada. Tá? Se as 2 orelhas não estiverem aparecendo, o nariz do paciente está aparecendo demais. Então, não é uma foto adequada para o nosso planejamento, nem para documentação, nem para uma selfie não seria adequado, né? Porque distorce totalmente. Então, o que, que acontece se a gente não aplica o zoom, se a gente faz uma foto de qualquer jeito? Né? A gente vai observar aqui, então, né, esse efeito aqui. Esse efeito é o efeito barril. Esse efeito é o efeito que vai ser ocasionado quando você tira essa foto sem aplicar o zoom e fica muito perto do paciente. Tá, tudo bem, o rosto está centralizado, a iluminação está boa, mas aqui é horrível de se fazer o planejamento. Veja a curvatura do sorriso da paciente na foto que está errada e na foto que está correta. Veja que a curvatura está muito acentuada. Aqui até parece que a foto está sendo tirada um pouco mais de cima, mas ela não está sendo tirada mais de cima. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a lente, que quando você não aplica o zoom, você está usando uma lente que ela é muito grande e angular, e aí ela pega um ângulo muito maior. Veja que a gente não consegue nem tirar essa foto centralizando aqui, no caso, o nosso fundo. A gente acaba pegando praticamente toda a sala, porque é uma lente grande e angular, é uma lente que é utilizada para tirar foto de várias pessoas ao mesmo tempo. É uma lente para tirar foto de muitas pessoas, uma foto assim para parecer uma sala inteira praticamente, né? E daí quando a gente utiliza isso e centraliza, veja, o nariz fica gigantesco, os olhos ficam separados, os olhos vão para o canto do rosto, a curvatura do sorriso fica muito mais acentuada, as bochechas ficam muito mais marcadas e a orelha some. A orelha vai sumir, a orelha do paciente, quando a gente tem esse efeito barril, esse efeito fisheye. Então, se a gente não aplicar o zoom, vai acontecer isso com toda certeza. E, né, a foto daí, no caso, correta, é quando a gente aplica o zoom adequado, é quando a gente aplica, né, todos esses parâmetros de uma forma mais correta. Inclusive, é por isso que a gente vai sempre utilizar uma lente que é de 100mm, no caso das fotos, né, com câmera. Então, se a gente utiliza uma lente 50mm, uma lente 55, uma lente até menos até que isso, 24mm, né, podem ser lentes excelentes, porém elas não conseguem fazer com que a gente tenha, né, uma foto sem essa distorção do rosto. Então, quando a gente chega acima de 100mm, 85 a 100mm a lente, aí a gente consegue não ter a distorção e o retrato do paciente ficar muito mais adequado, né? Então, a gente precisa muito, né, dar esse aspecto para a foto, porque senão ele não vai
ficar bom para o planejamento, vai ficar feio, né? Então veja aqui, tá totalmente distorcido, olha o tamanho que fica, né, o nariz do paciente, some as orelhas. Então esses parâmetros precisam ser colocados em questão na hora de fazer essa foto pro nosso planejamento. Certo, pessoal? Então, queria agradecer você que chegou até o final aqui do vídeo. Eu queria também pedir para você deixar o like, também se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Porque daí as notificações vão para você e você também ajuda o nosso canal. E até a próxima!